O programa ideal de hoje inicia com uma convidada que é minha colega de BPW, da Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais, Lúcia Costa. Ela que trabalha com sono, é muito interessante isso, nós vamos conversar muito sobre qualidade de vida, qualidade de sono, não é mesmo? Então seja muito bem-vinda, Lúcia, ao nosso programa ideal. Obrigada a todos que estão nos assistindo agora, obrigada, Beatriz, pelo convite, né? Me sinto muito honrada em estar aqui. E sim, hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante, eu diria que é a prioridade na nossa vida. Me diz assim, Lúcia, tu está à frente da Santé Sono Bem-Estar. Me explica um pouquinho deste nome que eu achei bem interessante. Sim, o Santé, nós até brincamos no início, né, que às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de falar o nome, porque ele é em francês, né? Santé significa saúde, então saúde, sono e bem-estar. Foi exatamente um nome para chamar a atenção das pessoas, para tentar entender o significado disso tudo, né? Porque sono tem tudo a ver, a nossa saúde, o nosso bem-estar, e a gente vê que cada vez mais as pessoas estão procurando por bem-estar, né? Por saúde. E sabes que tu falando sobre isso, me vem exatamente a questão, quantas vezes acordamos já cansados? Quem está nos assistindo agora, como é que está o teu sono? E aí, tu tens acordado já cansado? Aí tem um alerta, não é mesmo? Ligou um sinalzinho vermelho. Eu sempre digo que muitas pessoas, muitos clientes amados, amigos que se tornam os meus clientes, né? Eles costumam acordar muito cansados pela manhã e alguns fazem até um comentário, parece que um carro passou em cima de mim, me dói todo o meu corpo. Liga teu sinalzinho de alerta que está na hora de mexer com isso e chamar um consultor do sono. Falando em consultor do sono, tá? Tu és uma consultora do sono. O que faz uma consultora do sono? Bom, a consultoria do sono especificamente, ela tem o objetivo de despertar nas pessoas o entendimento de por que essas coisas acontecem, que nós comentávamos antes. Bom, eu acordo cansada já pela manhã, eu passo o dia inteiro com uma sensação de que eu não fiz nada, porque eu estava sempre cansada e só pensando a hora que eu ia para casa descansar de novo. Tem que se alertar disso e precisa fazer uma consultoria do sono para entender o que está acontecendo. O seu cérebro não descansou, o seu corpo não descansou durante a noite. Então o consultor vai poder te ajudar nisso. Não é simplesmente, eu vou trocar de colchão então agora. Tem que haver um entendimento disso, porque existe um alinhamento específico para se dormir. Então são várias características que precisam ser levadas em conta, Beatriz, para que nós possamos realmente acordar com mais qualidade pela manhã. E aí, quando tu falas em priorizar esse sono, o que a gente deve fazer? Qual a dica que tu pode dar para quem está nos ouvindo? O que as pessoas, o que nós devemos fazer para ter um sono melhor? Eu acho que é interessante. Sim. Eu inclusive fiz uma palestra agora no Recanto Maestro esse final de semana e a gente conversou sobre isso com as mulheres que lá estavam, né? Como se prioriza o sono? Primeira coisa, o teu quarto tem que ser o teu local sagrado. Tu tem que considerar aquele ambiente o mais gostoso da tua casa. Se hoje ele não está assim, está na hora de fazer algumas mudanças. Tá, mas eu preciso de dinheiro para isso? Não. Às vezes um toquezinho especial, um cheiro do teu quarto, porque a nossa mente, ela prospera para aquilo que a gente trabalha, certo? Né? Com certeza, né? Com certeza. Então, quando você vai entrando no teu quarto, tem que ter um cheiro característico, de preferência sempre o mesmo, gostoso, agradável, que quando você entra, a tua memória olfativa entende que é hora de dormir. Segundo, você precisa escurecer o quarto somente na hora que você vai dormir, porque quando você entra, você tem que ter aquela sensação daquele ambiente acolhedor. O ar, eu preciso ter ar-condicionado? Se possível, ter algum ar que mantenha uma temperatura que seja agradável ao teu corpo. Não que, lá na rua está muito calor e eu preciso deixar bem gelado e me tapar. Eu preciso entender o que é bom para o meu corpo, para as minhas sensações. Você pode preparar uma música relaxante. Eu gosto muito dos barulhinhos dos pássaros, natureza calma, né? A água, as árvores, a chuva. Lá em casa, os nossos filhos todos têm o hábito de colocar o barulhinho da chuva, porque ele é tranquilizante, né? E a base, com certeza o colchão e o travesseiro tem que estar de acordo com o teu corpo. O colchão e o travesseiro tem que se adaptar ao teu corpo e não você tem que se adaptar a ele a noite inteira.
procurando uma posição certa para dormir. Senão tu vai preparar tudo isso e se a tua base não respeita o teu corpo sagrado que Deus te deu para usar, né, até o final da vida, você vai ter igual uma noite ruim de sono. Então é toda uma preparação que existe. Ai, que interessante que tu está falando e eu aqui estou viajando, pensando, porque quantas vezes a gente já ouve as amigas, os amigos comentando, eu passei a noite me virando a noite inteira, como se tivesse formigas no meu colchão. Isso acontece contigo que está nos assistindo agora? Pois é. E isso tudo também com essas questões que tu está falando de priorizar o sono, tu consegue ir organizando tudo. Porque o que acontece com o nosso corpo durante o dia? Nós temos tensões. Nós nos incomodamos no nosso local de trabalho, às vezes com alguma coisa. Nós nos preocupamos, que a preocupação é algo antecipado, então a gente se preocupa com algo que vai acontecer. Isso tudo vai tensionando o nosso corpo. Quando nós vamos para cima da cama, a tendência é que isso tudo nos acompanhe, porque está em nós. Então nós precisamos fazer várias coisas para soltar essa musculatura que está tensionada. Se possível, ter um colchão com massagem. Eu sou apaixonada por isso, né? Mas claro, hoje é o meu carro-chefe. Mas quem não pode, prepara todo um ambiente. Mas prepara algo que possa fazer você também sentir o teu corpo bem adaptado. Porque tu pode fazer tudo isso se tu deitar e o colchão não te respeita, já tem uma curvatura errada nele, teu travesseiro é baixo, você vai dormir com a cabeça um pouco inclinada, você vai passar a noite inteira procurando posições, porque o nosso cérebro é uma parte do nosso corpo que ele não apaga total. Então ele sente tudo que o teu corpo está sentindo e automaticamente ele somatiza isso e manda você se mexer. Então por isso que a gente fica a noite inteira procurando posições e não consegue encontrá-las, né, o suficiente para ter um relaxamento e acordar descansado. Perfeito, perfeito. E claro, e as consultoras, os consultores de sono, resolvem que tipo de problema? Eu acho interessante o que eles te perguntam, o cliente, quando chega, né? Eu acho que é interessante isso também. Geralmente o cliente, as perguntas vêm mais da nossa parte, porque nós precisamos fazer uma anamnese, né? Precisamos fazer uma descoberta do que está incomodando. Porque você é diferente de mim. Cada um de nós aqui dentro dessa sala é diferente. E nós precisamos descobrir o que essa pessoa precisa suprir. Então, alguns roncam muito. Outros têm a apneia do sono. Geralmente, quem ronca já começa a ter a apneia do sono, porque é uma sequência de coisas que vão acontecendo até a pessoa precisar, às vezes, usar o CPAP, que já é uma situação mais pesada ainda, né? Então, são sequências de coisas que vão acontecendo e nós precisamos descobrir. Eu tenho muita dor na minha cervical, então eu tenho que fazer uma adaptação à cervical. Eu tenho muita dor lombar, minhas pernas formigam, minha mão formiga. Então são vários fatores que nós vamos perguntando e vamos descobrindo durante essa primeira entrevista. O cliente, geralmente, a pessoa que a gente vai atender, o nosso amigo, né? Ele está muito curioso para saber por que essas coisas acontecem. Por que eu acordo com a minha mão formigando? Por que às vezes eu tenho que puxar o meu braço, né? Para ver se ele vive de novo, parece que está morto. Então, tudo isso tem a ver com colocar uma mão embaixo do travesseiro para compensar a altura, por às vezes colocar embaixo do corpo para dar uma sensação de mais conforto, e aí você está estrangulando as veinhas, né? As terminações nervosas, isso tudo prejudica até o coração. Então, a gente não sabe que o sono não é simplesmente o dormir. Eu me atiro em qualquer lugar e durmo. Não, ele recupera a vida da gente ou ele prejudica. Tá certo, e até é interessante também conversarmos, porque nós estávamos conversando, eu e a Lúcia, antes desta entrevista, e eu achei interessante quando estávamos falando das diferenças de comprar um eletrodoméstico, uma geladeira, e comprar um colchão. Comenta sobre isso, Lúcia. Eu vou brincar um pouquinho que eu digo para o meu cliente, né? A gente não consegue dormir na geladeira, não consegue dormir no sofá, não consegue dormir no fogão, né? Essas coisas são utilidades que nós precisamos sim, e muitas vezes nós buscamos a melhor que for, e parabéns por isso. Mas lembre que a plataforma onde você descansa, que é o seu colchão, não precisa nem a cama ser a melhor do mundo. Se você colocar ele no chão, mas ele for maravilhoso e respeitar o teu corpo, é o único espaço que você fica por 8 horas na tua casa. Não tem nenhum outro. Mas culturalmente falando, né, Beatriz,
Nós temos o hábito de comprar tudo que precisa para a nossa casa e muitas vezes deixar o nosso colchão por último. Vai ficando. Só que ele recupera a saúde da gente. E ele pode estar prejudicando. Então a dica é, sempre lembra, está acordando cansado? Não está dormindo direito? Chama o consultor do sono para comprar algo específico. Eu ia exatamente te perguntar agora, quando que eu devo considerar a contratação de um profissional, de uma profissional do sono? Eu vou novamente fazer uma comparação à relação à coluna, ao coração, né? O que você faz quando você tem um problema que está começando a ter uma dor nas costas e ela está evoluindo, você nota que está evoluindo? Você procura alguém da área da coluna, né? Algum ortopedista, traumatologista, e você vai até ele para saber o que precisa ser feito. Você está com algum aceleramento, teu coração está disparado, você vai no cardio. A mesma coisa quando se trata de dormir, procura um especialista, um consultor do sono. Porque a consultoria do sono vai te ajudar no todo. De nada resolve eu ir até uma loja, comprar um colchão, colocar em cima da minha caminhonete, ou contratar uma carreta, um frete que se chama, né? Levar até em casa, deitar e não ter uma pessoa que olhe se você está alinhado. Quando nós deitamos, nós temos que estar igual como se estivesse de pé. O alinhamento tem que ser completo, da coluna, da cervical, do cóccix, de tudo. Onde houver um desalinhamento, eu vou seguir tendo problemas. Só que eu não percebo. Quem percebe é quem entende. Que eu durmo com a minha perna em forma de tesoura, que eu durmo de bruço. Então, eu ia comentar sobre dormir de bruço. Gostou do meu? Eu sinto isso muitas vezes, vivo isso muitas vezes. No casal é difícil que não durma de bruço. E o bruço, Beatriz, é também compensação do cérebro. Quando ele não está achando nenhuma posição, ele vai procurar alguma e parece confortável de dormir de bruço. Só que se nós analisarmos o dormir de bruço, existem várias coisas erradas nisso, né? Eu não diria errada, porque as pessoas vão dizer, bom, mas então eu estou fazendo tudo errado. Não é que tu esteja fazendo tudo errado, tu não sabe. Mas o que acontece? Onde estão os teus órgãos vitais, Beatriz? Na frente ou nas costas? Na frente. Estômago, fígado, baço, e aí vai, né? Quando eu deito, qual é a parte mais pesada do meu corpo? Maior aglomerada de ossos? Claro, as costas. A coluna. Está pressionando todos esses órgãos. E o meu coraçãozinho, querido, ele precisa enviar sangue para todos esses órgãos. Você concorda que ele está sofrendo pressão? Conseguiu me explicar perfeitamente. E eu vou colocar os braços em posições erradas, as pernas, e eu vou me virar a noite inteira, porque a minha cervical não aguenta muito tempo na mesma posição, assim, torta. Ela está totalmente fora de órbita. E aí eu vou ter dor durante o dia. Vou ter tensões no pescoço, nos ombros, dores nos braços. Vai vir um monte de coisinhas, formigamentos. É uma das piores posições para dormir. Ok, está acontecendo contigo também? Pois então, está na hora da gente mudar com essa explicação da Lúcia. Deu, né, gente? Não, vamos mudar. Porque isso tudo são hábitos, não são? Hábitos que se criam. E é como eu falei antes, como o nosso cérebro, ele não apaga durante a noite de sono, ele cria hábitos. Como a gente tem hábitos durante o dia. Escovamos os dentes é um hábito do cérebro já, né? Um hábito de higiene do cérebro. Ele nos manda, sentimos vontade de urinar, vamos ao banheiro, ele nos manda, porque lá embaixo tem algo precisando. A mesma coisa do dormir de bruço, ele cria um hábito. E esse hábito é necessário fazer mudanças. Perfeito, perfeito. Bom, chegou a hora de comprar um colchão. Que cuidados? Qual é o olhar que quem vai comprar este colchão tem que ter? Certo. Existe eu diria assim que é algo que vem de muitos anos, que quando eu tenho um colchão que eu preciso para a coluna, eu tenho que comprar um colchão duro. E quando eu preciso de conforto, eu só quero um colchão confortável, eu compro um colchão molinho, um colchão de mola, que eu deito e eu dou uma afundadinha nele, né? O colchão não pode nem ser duro e nem mole. O colchão precisa ter camadas de densidade progressiva. O que isso significa? Quando eu deitar, minha coluna precisa de alinhamento total a partir de uma caixa ortopédica, sim, nunca madeira, nunca isopor, nada que seja firme demais, mas sim espuma com densidade mais alta. E sobre essa espuma precisam haver camadas justapostas de conforto articular, decrescente. Então a última parte tem que ser a parte mais gostosa, onde vai respeitar as articulações.
vai estar em contato com o corpo Isso, direto. o ombro, cotovelo, quadril precisa ser respeitado. E a mesma coisa o travesseiro. O certo do travesseiro é que ele faça uma leitura do peso da cabeça. E que ninguém se troque de travesseiro na cama, se é um casal, né? Porque nós temos pesos diferentes também. Se for o homem, ele pesa até a média de até 500 gramas mais na cabeça do que a da mulher. Então, tudo isso precisa ser respeitado. Então, na hora da escolha de um colchão, cuide para que ele não seja nem duro demais e nem mole demais. E se você tem condição de chamar alguém para uma consultoria, não é nem valor, porque a consultoria é gratuita. Eu entrego o meu trabalho gratuitamente. Agora, a escolha de ter um colchão da marca que eu trabalho é tua, não é minha. Tá certo, perfeito. Eu estou adorando, daria para conversar contigo aqui, Lúcia, durante muito tempo, com certeza. E onde as pessoas podem estar te encontrando? Quem está nos assistindo agora? Os contatos da Santesson. Certo. Hoje a Santesson está somente na consultoria particular, né? Então nós estamos com o Instagram, Lúcia Costa da Rosa, faço bastante palestras, coisas, falo bastante lá, né? O Santesson do Bem-Estar no Instagram, também no Facebook, e os contatos de telefone, então, que seria isso, 51 999 78 52 20, e temos também o 54, que é 4 vezes o 99999 7 28 77. Vai ter que repetir, Lúcia. Vamos lá. Então, o Instagram, Lúcia Costa da Rosa, Santesson e Bem-Estar. E nós temos o telefone, então, 51, porque eu tenho clientes ainda da região 51, né, que me chamam bastante, 999 78 52 20, e o 54 9999 78 28 77. Perfeito, perfeito. Eu amei conversar contigo. Vou mudar o hábito, vamos fazer isso aí, claro. E quero te dizer que eu amei todas essas orientações para nós termos uma qualidade mais de vida. Com certeza. Sono é qualidade de vida. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de ter estado aqui com vocês. Tá bom. Obrigada, Um beijo. Lúcia. Obrigada.